Eu sou o Ivan Lima e espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. No ano de 2018, um cientista chinês chamado He Jiankui anunciou ter conseguido um feito até então inédito. Ele afirmou que conseguiu alterar o DNA dos embriões de duas irmãs gêmeas para torná-las resistentes ao HIV, um dos vírus que matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Sua intenção podia ser boa, afinal, quem aí de vocês não gostaria de nascer imune a um vírus tão terrível quanto o HIV? O problema é que cientistas da China e de todo o mundo falaram sobre o experimento. E muitos consideraram antiético e desnecessário para prevenir o vírus. O cientista também foi avisado por colegas para não seguir esse caminho. Um estudo recente mostrou que as pessoas com a mutação genética feita pelo cientista chinês têm probabilidade maior de morrer ainda jovens. No início de 2019, muitos outros especialistas disseram que as ações do chinês foram perigosas e tolas e que ele agiu de forma ilegal enquanto buscava fama e dinheiro. Por fim, He Jiankui foi condenado a 3 anos de prisão por ter realizado ilegalmente a manipulação genética de embriões com fins reprodutivos, além de pagar uma multa de 3 milhões de yuanes, cerca de R$1.700.000. Seus atos serviram apenas para o surgimento de questionamentos sobre ética em experimentos com humanos. O problema é que esses questionamentos acontecem há anos. Exemplos históricos de experimentação humana incluem atrocidades em tempos de guerra cometidas por médicos nazistas que testaram os limites da sobrevivência humana. Um homem chamado Lyndon Johnson, que fez várias contribuições para o campo dos distúrbios da comunicação, tentou induzir a gagueira em crianças normalmente fluentes. Já na década de 1940, prisioneiros em Illinois foram infectados com malária para testar medicamentos. Será que todos esses experimentos estavam de acordo com a moral e a ética atual? Provavelmente não. Eu vou tentar contar os detalhes de alguns dos experimentos mais absurdos que foram feitos em humanos. O primeiro caso que eu quero contar para vocês aconteceu nas décadas de 1960 e 1970. Nesse caso, psicólogos resolveram separar irmãos gêmeos e trigêmeos uns dos outros, para que eles fossem criados como filhos únicos. O experimento era secreto e foi financiado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental. Era secreto até que 3 irmãos trigêmeos idênticos se encontraram acidentalmente em 1980. E eles não faziam ideia de que tinham irmãos. E aí? Você acha certo separar 3 irmãos em nome da ciência? Robert Shafran, um dos trigêmeos, certa vez perguntou como os cientistas tiveram coragem de fazer algo tão cruel com bebês. Seu irmão, David Kellman, compartilhou do mesmo sentimento, afirmando que teve 20 anos da sua vida roubada por pessoas que ele nem sabia que existiam. Os psiquiatras que comandaram o estudo não demonstraram remorso algum em relação ao experimento. Muito pelo contrário. Eles disseram que estavam fazendo algo bom para as crianças, deixando-as separadas para que pudessem desenvolver sua personalidade. O problema é que ninguém sabe o que os psiquiatras descobriram com esse experimento tão cruel, já que os resultados do polêmico estudo estão armazenados em um arquivo da Universidade de Yale e não podem ser abertos até 2066. E aí? Você acha justo o fato desses 3 irmãos terem vivido tanto tempo longe um do outro, em nome de um experimento que eles nem sabiam que existiam? Mas esse é um exemplo bem leve em comparação aos próximos experimentos que eu vou detalhar para vocês. Não é novidade que os nazistas faziam experimentos absurdos, mas existia um médico em específico
que entrou para a história como um dos mais cruéis de todos os tempos, Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte de Auschwitz. Vasculhava os trens que chegavam com prisioneiros em busca de gêmeos para fazer experiências. O objetivo era provar a teoria da supremacia racial dos arianos. Muitas dessas pessoas morreram em seus experimentos. E como todo mundo sabe, eles nunca conseguiram provar tal teoria. Os nazistas também testaram doenças infecciosas e armas químicas em seus prisioneiros, enquanto outros foram submetidos a temperaturas congeladas e câmaras de baixa pressão para experimentos envolvendo a aviação. Inúmeros prisioneiros foram submetidos a procedimentos experimentais de esterilização. Segundo uma história relatada no Museu do Holocausto, uma mulher teve seus seios amarrados com barbante para que os médicos nazistas pudessem ver quanto tempo seu bebê levou para morrer de fome. Alguns dos médicos responsáveis por essas atrocidades foram posteriormente julgados como criminosos de guerra. Mas, curiosamente, Mengele fugiu para a América do Sul e morreu aqui no Brasil, em 1979, vítima de um acidente vascular cerebral. No comecinho da Segunda Guerra, exatamente em 1939, fonoaudiólogos da Universidade de Iowa estavam dispostos a provar a teoria de que a gagueira era um comportamento aprendido que as pessoas adquiriam através da ansiedade da criança ao tentar falar. E eles escolheram a maneira mais cruel de tentar comprovar a teoria. Eles tentaram induzir a gagueira em órfãos, dizendo que eles estavam condenados a serem gagos no futuro. As crianças escolhidas moravam na casa de órfãos de soldados e marinheiros de Ohio. E os fonoaudiólogos disseram às crianças que elas estavam apresentando sinais de gagueira e que não deveriam falar a menos que tivessem a certeza de que não estavam mais gaguejando. Obviamente, o experimento foi um fracasso. Não conseguiram fazer as crianças se tornarem gagos, mas deixou muitas delas traumatizadas, com ansiedade, além de terem crescido retraídas e silenciosas. Tempos depois, o experimento foi chamado de Estudo Monstro, e algumas das crianças que ainda estavam vivas processaram a universidade. Em 2007, foi paga uma quantia de $925 mil para as pessoas que tinham sido cobaias do estudo. Entre os anos de 1946 e 1948, o governo dos Estados Unidos e da Guatemala também fizeram um experimento que ficou marcado na história. Eles patrocinaram um estudo envolvendo a infecção deliberada de sífilis em prisioneiros e pacientes de hospitais para doentes mentais. Nesse caso, os cientistas queriam testar produtos químicos para tentar prevenir a propagação da doença, que na época era muito comum. Então eles davam um jeito de colocar o vírus no corpo dos doentes. O pior de tudo isso é que os médicos colocavam seus pacientes, ou melhor, suas vítimas, para ter relações sexuais com prostitutas que estavam infectadas. Eles também raspavam a pele dos órgãos genitais das vítimas e colocavam as bactérias em feridas. O resultado? Os que contraíram a doença foram tratados com penicilina, mas nenhuma das vítimas teve acompanhamento ou consentimento para ser cobaia de um experimento tão cruel. No dia 1º de outubro de 2010, o governo dos Estados Unidos emitiu uma declaração pedindo desculpa por ter feito tais experimentos. Ainda sobre a sífilis, existe um outro estudo bem mais terrível do que esse que eu acabei de citar. Em 1932, foi lançado um experimento sobre os efeitos da sífilis. Só que dessa vez, eles não queriam encontrar a cura, mas sim não tratar a sífilis para ver quais seriam os resultados. Pesquisadores, então, passaram a acompanhar os estágios da doença em 399 homens. O que faz desse estudo ainda mais desastrado é o tempo que ele durou.
O experimento foi exposto por um jornal apenas em 1972, 40 anos depois de ter começado. Só depois disso que as autoridades norte-americanas resolveram colocar um ponto final. O pior de tudo é que os homens não foram tratados, mesmo depois da penicilina ter se tornado a principal droga para tratar a sífilis. Para finalizar, temos o terrível experimento de Stanford. No ano de 1971, um homem chamado Philip Zimbardo, atual professor emérito de psicologia da Universidade de Stanford, estava interessado em aprender mais sobre a natureza humana. Basicamente, ele queria saber o que acontece quando você coloca pessoas boas em situações ruins. Por isso, Philip montou uma prisão de mentirinha e pagou para que estudantes universitários fossem brincar de guardas e prisioneiros. O problema foi que os estudantes pareciam se transformar em guardas abusivos e prisioneiros histéricos. As coisas foram ficando tão sérias que o experimento, que tinha sido programado para durar 2 semanas, foi encerrado depois de apenas 6 dias. Foi preciso pouco tempo para que os guardas se tornassem cruéis e os prisioneiros ficassem deprimidos e apresentassem sinais de extremo estresse. Ao menos foi essa a conclusão que Philip tirou do seu estudo. Sabe aquela história de que o poder deixa as pessoas cegas? Pois é. O comportamento dos guardas comprovava isso. Eles trataram os prisioneiros de maneira horrível, os humilhando, assediando e às vezes até agredindo. O problema é que os guardas foram incentivados por Philip. E para muitos, o que foi feito na prisão de Stanford é algo antiético e completamente desumano. Ainda assim, muitos estudiosos usam o experimento como exemplo de como pessoas normais podem se tornar ruins quando colocadas em certas situações. Ao longo da história, temos a prova de que o ser humano pode cometer atrocidades, mesmo que em nome da ciência. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço. Tchau!